A gente receber aqui no estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli, que vem toda semana aqui para a gente conversar, cada vez com um assunto novo e as coisas vão mudando rapidamente, né, Frachelli? Nós temos agora, por um lado, a questão da reforma da Previdência, é uma reforma agora realmente não teve condições, não se chegou à possibilidade de votação, porque na base do próprio governo não havia essa unanimidade, né, sobre a votação. Que tipo de consequência isso traz para o Brasil nesse ano, porque aí ficaria para o ano que vem, né, a possibilidade? Bem, a reforma da Previdência, o próximo governo vai ter que executá-la, né? Nós estamos com as finanças públicas fragilizadas, o déficit é gigantesco da Previdência, deverá ter um aumento de 5% de 2017 para 2018, ou seja, o déficit continua. Acho difícil colocar na pauta dos candidatos, porque é um assunto que está totalmente, digamos assim, com a crítica total no termos de Brasil. Mas que alguma coisa deverá ser feita, isso não tem a menor dúvida. Assim como a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma política, a reforma do sistema orçamentário, eu acho que são várias reformas que um futuro governo tem que trazer. Sabendo que não tinha condições de votar a Previdência, o governo está entrando agora com um pacote, né, de algumas medidas que tem a ver com o Banco Central, Eletrobras. O que isso pode, de alguma forma, minimizar o fato de não ter havido votação? Bem, eu acompanho assim por dever de ofício, jornais, a televisão, programas de rádio, e o assunto caiu assim de forma inesperada, né? Até eu tenho dificuldade de entender como o setor de defesa aceitou uma atividade dessa natureza. Desde o primeiro momento eu escrevi sobre o assunto no blog, eu acho totalmente inviável uma iniciativa dessa natureza, porque os recursos estão alocados dentro da administração estadual para a área de defesa. Tem, digamos, recursos em outros setores, em outras esferas, mas a atividade, digamos assim, principal é na administração estadual. Fica muito difícil tu imaginar que um estado que está quebrado financeiramente, que é o caso do Rio de Janeiro, é o estado com maior déficit, é o primeiro estado que entrou no programa de recuperação fiscal, como é que ele pode, digamos assim, trabalhar uma intervenção? Ontem, quando eu vi a entrevista do líder do governo, perguntaram ao líder do governo qual é o plano, quais são os recursos. Ele não tinha resposta. Está tudo sendo ainda definido, sendo debatido, né? Quer dizer, entre o Exército, agora nós vamos planejar o que fazer para o futuro. Bem, entra o Exército, né? Há pracinhas que moram também no morro, né? Como é que vai se fazer o que muda com a aparelhagem dos militares, a questão no morro? Eu acho que foi uma solução assim, improvisada, uma solução que não está definida, que não foi ainda planejada definitivamente, porque a missão do Exército é as fronteiras, é a questão da defesa como um todo, né? Não a segurança do Rio de Janeiro. Onde poderia agir ainda mais, porque a entrada de armas e drogas acontece exatamente. Exatamente, eu acho que ele tem uma atividade. Não se produz nada aqui, né? Ele tem uma atividade já nessa área, mas certamente o Exército tem um planejamento que isso aí jamais estaria fora, né? Agora, a questão no Rio de Janeiro é completamente diferente de fazer como fez em Roraima. Em Roraima, é uma questão eventual, são migrantes chegando da Venezuela. Aqui no Rio, não, uma complexidade toda, né? É muito difícil encontrar alguma saída que não passe pela educação, que não passe pela saúde e que não passe pela segurança da própria administração estadual. Quer dizer, que medidas a curtíssimo prazo, que a população quer, exige, mas são muito difíceis, né? Bem, eu acho que ela vai esbarrar contra a questão, digamos assim, jurídica, né? Sim. Então, essa parte da pretensão, digamos, dessa intervenção, eu acho que ela vai esbarrar já no primeiro atrito com a questão jurídica. Sim, e conflitos que podem acontecer aí, que a crítica vai ser grande, né? Ah, certamente que vai ser. Um risco grande para o próprio Exército. E eu não diria o Exército, eu diria o governo que tem que abrir o seu planejamento e o que ele pode fazer de diferente que não vinha sendo feito até agora. A questão principal é recursos. A questão principal é que se trabalhou numa ideia num país que está saindo em 3 anos de recessão. Então o problema é na economia, não é um problema na segurança, propriamente dita. É um problema nas finanças
do setor da defesa. Vamos aguardar, então, a gente volta a conversar. Exatamente. Obrigado, Frachelli. Obrigado. AntônioCarlosFrachelli.com é o blog, você encontra lá mais informações sobre tudo que nós discutimos, debatemos aqui no espaço público. E hoje, na segunda reportagem da